Aleluia, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque é o Senhor que nos faz ser fiel, Deus. Muito obrigado porque tivemos condição de poder cooperar, de poder ajudar. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, aqueles que tiveram um desejo e não conseguiram, Pai. Que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho e suprindo as necessidades, em nome de Jesus, amém. Amém? A graça e a paz, amém? Quem está feliz essa noite? Agora só quem está feliz, balança o irmão que está do lado aí. Só quem está feliz, se você não tiver, não balance não, tá? Gente, muito feliz, mais uma noite aqui. A gente vai estar encerrando hoje a nossa série Somos Um. Quem aqui está desde o começo, que não perdeu nenhum dia dessa série? Glória a Deus. Quem aqui está vindo pela primeira vez aqui para essa série Somos Um? Muita gente. Tem alguém nos visitando aqui que nunca veio no DIP e está vindo pela primeira vez? Tem alguém nos visitando? Ninguém? Cadê os amigos para entregar aí? Ninguém visitando? Ó, tem uma pessoa ali. Levanta tua mão. Como é teu nome? Vitória? Amiga de Mavi, é? Top. Seja bem-vinda, Vitória. Quem mais? Thaleson foi. Seja bem-vindo, Thaleson. Muito bom receber você aqui também. Quem te convidou? Glória a Deus. Venha mais vezes, tá? Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. É uma honra receber vocês e espero de coração vê-los mais vezes aqui também. Amém? Abra comigo a palavra de Deus. Lá em João 17:20. João 17:20. O tema dessa noite é sendo um com Jesus. Sendo um com Jesus. João 17:20 vai falar o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, eles estão falando da gente. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar. Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus. Muito obrigado por mais um privilégio de ouvir a Tua voz, muito obrigado por mais um dia, Deus, para recomeçarmos. Deus, muito obrigado, Pai, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por mais um dia a gente poder buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Deus, quantas pessoas queriam ter essa oportunidade hoje e não tiveram, mas a nós o Senhor nos deu esse privilégio, Pai. Então, muito obrigado por mais um dia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Entregamos o total controle desse culto em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente tem falado, esse mês a respeito de unidade. E a gente falou a respeito sobre nós sermos um no corpo, nós sermos uma família, nós termos uma única visão. Tudo que a gente falou foi a respeito de unidade. E nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre a chave que nos faz viver toda essa unidade, que é nós sermos um com Jesus. Eu estava assistindo há um tempo atrás uma ministração, e um pastor ele começou a dar um testemunho que mexeu muito comigo. Esse pastor ele falou que teve um jovem que queria participar da congregação. Então, um jovem chegou para ele e disse: olha, pastor, um amigo meu está querendo fazer parte aqui dessa casa, está querendo começar a frequentar a igreja, só que tem um problema, esse jovem, ele é ateu. Então o pastor disse: não tem problema, se ele quer frequentar, se ele quer ouvir a palavra do Senhor, então ótimo, pode chamar ele pode participar. Então ele chamou esse jovem para conversar, e ele perguntou: jovem, me fala uma coisa,
por que você é ateu? E por que você quer estar nessa comunidade? Então esse jovem, ele falou, olha, os meus amigos que conhecem a Deus, os meus amigos que são cristãos hoje, são pessoas que tiveram experiências com Deus. Um dos meus amigos, ele falou que foi liberto por Deus, então ele conheceu a Deus e por isso ele entregou sua vida a Deus. Um outro amigo meu, ele foi restaurado por Deus e por isso ele entregou a vida a Deus, então ele conheceu a Deus dessa forma. Só que eu nunca conheci a Deus. Então esse pastor olha para esse jovem e diz, fique à vontade, você é sempre bem-vindo nessa casa e eu espero que você veja Deus nessa casa. Então passou um mês, passou 2 meses, no terceiro mês, esse jovem, ele chega até o pastor e diz, pastor, eu queria oportunidade para dar um testemunho. E o pastor deu uma travada assim, disse, rapaz, o jovem ateu querendo dar um testemunho. Mas esse pastor, ele foi encorajado pelo Espírito Santo e disse, tá, tudo bem, eu vou deixar você dar seu testemunho. Então esse jovem, ele chega perante a igreja e diz, olha gente, eu cheguei aqui nessa casa como ateu e eu nunca tinha visto Deus se revelar a mim. Os meus amigos, eles viram Deus através de uma cura, através de uma restauração, mas eu nunca tinha visto Deus. Mas agora eu me torno cristão porque eu vi Deus através da vida dos meus irmãos. Vê que incrível, cara. E eu não estou falando essa história para que a gente sinta um peso pensando, será que se fosse aqui nessa casa isso aconteceria ou não? Mas serve como reflexão, porque um jovem que era ateu, um jovem que queria conhecer a Deus de alguma forma, ele conheceu através do relacionamento de unidade entre os irmãos. E quando nós estamos lendo esse texto de João 17, o que mexe muito comigo, eu não sei se você percebeu, mas nesse texto é o próprio Jesus fazendo uma oração. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Imagina a oração da justiça em pessoa. Então Jesus, ele está fazendo uma oração, e detalhe, esse momento dessa oração é pouco antes de Jesus ser preso e crucificado. É a última oração de Jesus. E quando Jesus ele para orar, ele não ora por qualquer coisa, ele ora por nós. Ele começa a oração dizendo, Deus, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele está dizendo, olha, a minha oração não é só pelos apóstolos, não é só pelos meus discípulos hoje, mas por todos aqueles que vão vir a crer em mim através dessa mensagem. Era por nós que Jesus estava orando. E Jesus, ele poderia pedir por tanta coisa. Ele poderia dizer, Deus, Pai, que eu possa, que a minha igreja seja mais poderosa. Pai, que a minha igreja seja cheia de dons, seja cheia de talentos. Que a minha igreja seja uma igreja, sabe, empoderada. Mas não. A última oração de Jesus, ele pede por unidade. Ele pede para que a gente seja um. Irmãos, a todo momento, Jesus ele está apontando que precisamos viver uma vida de unidade com Deus e com os nossos irmãos. Se você entregou a sua vida para Jesus e ainda não entendeu isso, chegou o momento de você entender. Jesus ele não criou você para você viver só. Jesus não criou você para você ter uma vida, sabe, independente de qualquer pessoa, não. Mas Deus nos fez seres relacionais. Quando a gente volta para a origem da palavra, lá no Jardim do Éden, a gente vai ver que a todo momento Deus tinha um encontro com o homem. Todos os dias, na viração do dia, o próprio Pai, até o homem, tem um encontro com ele e se relacionar com ele. Mas a partir do momento que o homem peca, o homem se esconde da presença de Deus. E naquele momento o relacionamento, a unidade que o homem tinha com Deus, ela é quebrada. Não foi apenas o pecado que separou o homem de Deus, mas foi a atitude após o pecado que separou o homem de Deus. Quando Deus ele chega para encontrar Adão mais uma vez, ele não pergunta, Adão, o que foi que você fez? Não, ele pergunta, Adão, aonde você está? Adão ele estava escondido da presença de Deus, Adão estava quebrando a unidade que ele tinha com o Pai. Em Mateus 22, 34, se o telão puder abrir, Mateus 22, 34, o texto vai falar o seguinte:
Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei depende de você viver uma unidade com Deus e com seus irmãos. Toda a lei, todos os mandamentos dependem de você viver uma vida de unidade com Deus e com seus irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você: você só vai conseguir viver a unidade com seu irmão se você viver a unidade com o Pai, se você viver a unidade com Jesus. Paulo, após entender isso, lá em Gálatas 3:28, ele vai dizer: olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando nós vivemos essa unidade em Jesus, todos nós nos tornamos um nele. Todos nós nos tornamos uma família nele. Todos nós nos tornamos irmãos nele. É por isso que nós precisamos viver essa unidade com o Pai. É por isso que a partir desse momento não existe mais acepção de pessoas. Se antes de você conhecer Jesus, você separava pessoas, você tinha acepção de pessoas, hoje não existe mais isso na sua vida, amém? Então é isso que Paulo estava falando. Lá em Colossenses 3:13, ele vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O problema é que a nossa língua portuguesa ainda é uma língua pobre. Mas quando a gente vai para o original da palavra, quando ele fala suportem-se uns aos outros, ele não está falando de aturar aquela pessoa. Quando a gente lê suportar o outro, a gente pensa: não, estou aturando. Gabriel é alguém que brinca muito, então se ele vier brincar comigo, vou aturar ele do meu lado. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala suportar uns aos outros, é dar um suporte uns aos outros. Se meu irmão tiver com dificuldade, eu vou dar um suporte a ele, eu vou ajudá-lo. É isso que a Bíblia está falando para nós. É esse tipo de unidade que o Pai quer que a gente viva. Paulo, ele chegou ao ponto de dizer: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo tinha tanto amor pelos seus irmãos, Paulo tinha tanto amor pelos seus semelhantes, que ele tinha um carinho por eles como filhos. E ele estava dizendo: filhos, mesmo que eu sofra, eu quero que vocês desfrutem dessa unidade com o Pai. Eu quero que vocês desfrutem, sabe? Eu quero que Cristo seja gerado em vocês. Mesmo que doa, mesmo que sofra, eu quero que vocês vivam isso também. Irmão, divergência nenhuma deveria separar a igreja do Senhor. Diferença de opinião, diferença, cara, muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu não deveria nem falar isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: eleição nenhuma deveria separar a igreja do Senhor. A gente vive divisão por coisa muito pequena. Olha o que Santo Agostinho falava: no essencial, unidade; na dúvida, liberdade; e em tudo, caridade. Quando nós vivemos unidade com Jesus, a gente vive unidade com o nosso irmão. É por isso que a Bíblia fala: olha, é impossível você amar um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Precisamos viver essa unidade. A oração que Jesus faz, ele diz: olha, Deus, é eu neles e tu em mim. Irmãos, Jesus precisa estar em nós.
Jesus precisa habitar em nós. Colossenses 1:27 vai falar o seguinte: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo não tiver em nós, não tem esperança da glória. Não tem esperança. Você por si só não pode fazer nada. Você por você mesmo não pode fazer nada. Se a gente vivesse apenas as nossas vontades, os nossos quereres, o ser humano por si só é egoísta, irmão. Só que a gente tem que entender que quando Cristo está em nós, não é mais a nossa vontade, não é mais do nosso jeito, não é mais aquilo que a gente sente, porque a Bíblia vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é mais o seu sentimento, é o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gálatas 2:20, eu amo esse texto. Paulo ele vai dizer: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vive. Aí talvez você esteja pensando: Danilo, mas que relação abusiva é essa que Deus ele quer ter conosco? Que relação abusiva é essa que a minha vontade não importa mais, que a minha felicidade não importa mais, que a minha alegria não importa mais? Não, irmão, você não entendeu. Quando Paulo ele fala que foi crucificado com Cristo, ele termina dizendo: ora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você entendeu o sacrifício da cruz, você entende que o caminho de morte era nosso, e ele decidiu morrer em nosso lugar. Isso é amor, cara. Isso é amor. Sabe por que é fácil a gente deixar de viver as nossas vontades para viver a vontade de Deus? Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que você deseja, por mais que você sonhe em ter o seu caminho, por mais que você tenha seus sonhos, a Bíblia fala que o caminho dele é mais alto do que os nossos, o sonho dele é mais alto que os nossos sonhos, o plano dele é maior do que o nosso plano. Você nunca vai ganhar para Deus, irmão. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente passa por situações que a gente vai dizer: poxa, eu queria tanto viver isso. E lá na frente você agradece a Deus por não ter vivido aquilo ali, porque aquilo ia atrapalhar muito a sua caminhada. Quantos de nós já não viveu isso, cara? Ah, Deus, eu queria tanto viver isso. Ah, Deus, eu queria tanto casar com aquele varão. Aí Deus dá um livramento, aí você diz: misericórdia. Os planos dele, a vontade dele, os sonhos dele é muito melhor do que o nosso, irmão. Abra comigo Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Paulo ele vai dizer o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: olha, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Paulo entendeu, irmãos. Paulo entendeu que a missão era muito maior do que ele. Paulo entendeu que a vontade do Pai era muito melhor e muito maior que a vontade dele. E ele estava dizendo: olha, até nos meus sofrimentos eu me alegro por vocês. Até no meu sofrimento eu me alegro porque Jesus está sendo gerado em vocês. Paulo, ele entendeu. Precisamos desejar viver isso, irmãos. Obedecer, quando a gente concorda, não é obediência, é conveniência. Sabe quando você não tem vontade de fazer aquilo e faz por obediência? Isso é obedecer.
Mas se você tinha um desejo de fazer algo e Deus pede para você fazer aquele algo, é muito conveniente para nós. Obediência é mesmo quando a gente não quiser fazer, é a gente ir fazer e dizer: Deus, eu faço porque eu creio no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu faço porque eu sei que os seus sonhos é maior do que os meus sonhos. Não é fácil a gente abrir mão muitas vezes daquilo que a gente quer e daquilo que a gente deseja. Mas entenda uma coisa: o desejo e o sonho de Deus, quando tiver palpável na sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica extasiado com as histórias de discípulos e heróis da fé que fizeram algo extraordinário em sua jornada. Só que nenhum deles fizeram por si mesmo. Nenhum deles viveram todas essas coisas espetaculares, essas coisas maravilhosas que a gente vê na Bíblia e a gente vê na história por si mesmo. Mas foi através do Pai. Foi por uma vida de abnegação, foi por uma vida de obediência. Quando a gente olha para a história de José do Egito, por exemplo, será que o desejo e a vontade de José era realmente ser vendido como escravo? Era ser humilhado, era ser preso, era ser perseguido, era ser caluniado? Mas a todo momento, José era alguém que caminhava com Deus. José era alguém que decidiu ser um com Deus. A Bíblia fala que tudo que José fazia era abençoado por Deus. Tudo que José fazia era abençoado por Deus. A Bíblia fala que lá na frente, José se torna governador do Egito. E glória a Deus por isso, porque se José tivesse aberto mão do propósito, não, da caminhada, pode ser, do processo, obrigado. Se José tivesse aberto mão do processo, ele nunca teria vivido o propósito. E toda uma geração iria perecer. Veio fome no Egito por 7 anos. E se José não fosse o governador, aquela geração tinha morrido. A Bíblia fala que os irmãos de José, as pessoas que o venderam como escravo, que lançaram ele no poço, chega de frente para José, com medo, pensando que José vai matá-los também, vai prendê-los também. Sabe o que José fala? Fique tranquilo, não foi por vocês, foi Deus que me mandou vir na frente. Foi alguém que abriu mão das suas vontades. Tiago 5,17, eu amo esse texto, ele vai dizer o seguinte: Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A Bíblia conta os milagres que Elias fez, mas antes diz: Elias era homem como nós. Foram homens que decidiram amar com Deus, andar com Deus. Foram homens que decidiram ser um com Deus. Eu lembro que quando Deus ele começou a me direcionar para o ministério da palavra, um cara que inspirava muito a minha vida era Billy Graham. O que tinha de Billy Graham eu queria assistir, eu queria ouvir, eu lia sobre Billy Graham. E eu achava incrível que quando Billy Graham pregava, milhares de pessoas se convertiam. E eu dizia: Deus, eu quero ver pessoas se convertendo assim. Eu quero ver o perdido encontrando o Senhor, eu quero ver isso na minha vida. E eu lembro que um dia eu disse: não, dessa vez vai dar certo. Eu vou copiar tudo que Billy Graham falar, eu vou falar também. Eu lembro que eu peguei um caderninho, uma caneta e disse: não, agora eu vou anotar. Se Billy Graham falar um amém, eu vou falar um amém também. E comecei a anotar. Deu 10 minutinhos, acabou toda a pregação de Billy Graham e centenas de pessoas entregando a vida para Jesus. Eu olhei assim e disse: só isso? Sabe por quê, irmãos? Porque não é performance, não é oratória, não é o quão bom você é, mas é quão unido você está com Jesus, o quão unido você está com o Pai. Evangelho nunca foi sobre performance.
Evangelho nunca foi sobre talento. Quando nós decidirmos ser um com Jesus, nós começamos a revelar o caráter de Deus aqui na terra. Abra comigo João 14, 7. João 14, 7. O texto vai falar o seguinte: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Crê em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Jesus ele olha para Filipe e diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que as pessoas veem quando olham para você? Jesus está dizendo: quem me vê, vê o Pai. Quando nós somos um com Jesus, nós começamos a refletir o caráter de Jesus aqui na terra. E Jesus ele falou: pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Que obras nós temos praticados? Que obras nós temos praticados? Será que a gente vive um evangelho apenas de discurso? Que obras nós temos praticados? Será que as pessoas olham para nós e dizem: olha, está aí um exemplo de Jesus. Eu vejo a vida dele, eu vejo o Pai. Eu vejo Deus na vida dele. Ou será que através das nossas obras, será que através de quem nós somos, as pessoas não conseguem enxergar Deus? Jesus está dizendo: olha, creiam por causa das mesmas obras, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem diversas religiões aí fora, e muitas delas não se creem em Jesus, mas nenhuma delas questionam as obras de Jesus. Nenhuma delas questiona aquilo que Jesus fez. Algumas utilizam até Jesus como um bom exemplo. Que obras nós temos feito? Sabe, irmãos, se nós olharmos a história, você vai ver que o amor de Cristo foi demonstrado quando as pessoas, em nome de Cristo, fizeram coisas que pessoas que não conhecem a Cristo não seriam capazes de fazer. Pessoas que decidiram ser um com Jesus, pessoas que decidiram viver a unidade, pessoas marcaram história. 1918, veio a gripe espanhola no mundo. Milhares de pessoas morrendo aí fora. 1/4 da população mundial foi infectada. Se você se assustou com o Covid que teve há pouco tempo, a gripe espanhola foi algo muito mais devastador. Para você ter uma ideia, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Talvez a gente não dê muito valor a esses números pelo número que a gente tem hoje. Porque no Brasil hoje, nós temos 220 milhões de habitantes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em 1918, existia apenas 28 milhões de habitantes aqui no Brasil. 28 milhões de habitantes no Brasil, mas teve mais de 100 milhões de pessoas mortas no mundo. As pessoas não sabiam como tratar essa gripe. E muitos galpões eram abertos e as pessoas eram deixadas lá para morrer. E sabe o que a história conta? Que a igreja se levanta e muitos cristãos morrem infectados para tentar salvar alguma vida. Pessoas que decidiram ser um com Jesus. Não precisa ir longe não, não precisa ir longe não. 2004, Indonésia, um dos maiores tsunamis
que já assolou a terra. Mais de 220 mil pessoas morreram. Só que na Indonésia, eu não sei se vocês sabem, mas só 2 coisas levam a pena de morte: você vender droga e você evangelizar. Dia 25 de dezembro, Natal, os cristãos queriam se reunir para celebrar o Natal. O governante chega até os cristãos e diz: aqui não, vocês estão proibidos de adorar esse Deus aqui nesse lugar. Se vocês quiserem adorar esse Deus, vocês vão para a montanha, para as montanhas e adorem lá. Os cristãos, beleza, a gente sobe essas montanhas, mas o nosso Deus não vai deixar de ser adorado. Os cristãos sobem no dia 25 de dezembro, e dia 26, pouco antes deles começarem a descer, veio a tsunami. Nenhum cristão foi pego. Só que as estradas foram destruídas. Os acessos àquela cidade, àquela região foram destruídas. E sabe quem cuidou daquela população? Os cristãos. Pessoas que decidiram ser um com Jesus. Pessoas que colocaram a vontade de Deus acima da sua vontade. Pessoas que decidiram viver um propósito e não o seu orgulho. Porque eles poderiam dizer: está retribuído. Eles poderiam dizer: a gente perseguido, chegou a nossa hora. Mas por aquilo que eles fizeram, milhares e milhares de conversão também aconteceram naquele lugar. Pessoas decidiram entregar sua vida a Jesus. João 15:7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Existem pessoas aí fora que pregam esse versículo como se fosse o seguinte: pode pedir o que você quiser que papai vai lhe dar. Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em você, você pode pedir o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem é um com Jesus e que a palavra viva permanece nele, ele não vai pedir qualquer coisa. A vida dele não vai ser uma vida egoísta mais, não vai ser, sabe, por seu próprio deleite, a sua própria vontade, não. A nossa oração começa a mudar, irmãos. Sabe, eu não sei se você já teve essa oportunidade de fazer essa oração, mas se você puder, irmão, em nome de Jesus, faça essa oração. Vai na presença de Deus e diz: Deus, me ensina a orar. Me ensina a pedir, me diz o que é que o Senhor quer fazer através da minha vida. Às vezes a gente vai buscar a Deus e só faz pedir. Deus, aquele carro, Deus, aquela promoção, Deus, aquela casa, Deus. Cara, para. Às vezes a gente pensa: não, se Deus respondesse a oração dessas pessoas, só ela mudava, só a vida dela mudava, só a conta bancária dela mudava. Mas quando a gente é um com Jesus, aquilo que agrada o coração do Pai, agrada o nosso coração também. Às vezes a gente ouve história de grandes avivamentos e a gente não entende porque acontece nesses lugares e não acontece no nosso meio. Eram homens que se ajoelhavam para clamar e dizendo: Deus, me dá minha cidade, senão eu morro. Deus, ganha essa nação para Jesus, senão eu não aguento mais viver. Deus, me dá almas, ou então leva a minha, porque eu não aguento mais ver pessoas indo para o inferno. Eram homens que tinham essa oração, irmãos. Eram pessoas que tinham esse desejo em comum. É por isso que Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque dessa forma o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É dessa forma. É dessa forma. E para finalizar, lá em João 14:19 vai dizer o seguinte: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão.
Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia vocês entenderão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia. Jesus ele está falando da vida eterna, irmão. Jesus ele está falando da vida eterna. A maior falácia que falam aí fora é que todo caminho leva a Deus. Sabe o que Jesus fala? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já está no Pai. E a forma de nós chegarmos ao Pai é estando em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Danilo, mas como eu faço para estar em Jesus? Como eu faço para ser um com Ele? Eu entendi sobre unidade. Eu entendi que eu preciso ser um com Jesus, mas como é que eu faço para ser um com Ele? Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Romanos 6:23 vai dizer o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe vida eterna sem Jesus, irmão. Não existe vida eterna sem estar nele, sem ser um com ele, sem viver unidade com ele. Não existe vida eterna sem viver esse relacionamento com o Pai, sem caminhar com ele. E nessa noite, Deus ele nos chama para viver essa unidade. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz